Uma família disposta e consciente é capaz de tornar suas crianças grandes. E hoje eu trouxe aqui uma história real para a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, que é a história de Cândido Portinari. Você já ouviu falar sobre Cândido Portinari, né? Um super pintor brasileiro que pintou obras super famosas que a gente estuda até mesmo na escola, no Brasil todo. E mês passado, olhando o acervo lá do meu avô, que ele tem alguns livros, eu encontrei esse livro aqui, que fala sobre a vida de Cândido Portinari. É uma edição exclusiva para assinantes das revistas Isto é Gente, Isto é Dinheiro. É um dos livros de uma coleção que fala sobre a vida dos grandes brasileiros. Eu, como sou apaixonada pela cultura brasileira, eu amo falar sobre o nosso país, eu gosto muito de ler sobre, então escolhi esse livro sem imaginar que ele poderia virar aqui um conteúdo para o canal. Só que quando eu fui lendo, eu fui percebendo que, nossa, tem tudo a ver com o que eu trago aqui, sabe? Então decidi que eu ia trazer a história, um pedaço da história dele aqui para vocês. Não sei se você já conhece a história de Cândido Portinari, mas eu vou te contar um pouquinho. Os pais de Cândido Portinari, eles eram imigrantes italianos. A família dele, né, eram imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Eles moravam em Brodowski, que é uma cidadezinha bem pequenininha de São Paulo. E a família dele não era uma família que tinha muitos recursos. Eles precisavam fazer o que precisasse para sobreviver, para trabalhar. Inclusive, encontraram dificuldades financeiras durante a trajetória ali, né? Durante a vida deles ali em Brodowski. Só que Candinho, que era como chamavam Cândido Portinari, ele sempre mostrou que ele tinha habilidade para desenho e pintura. E o pai dele viu isso. Olha que interessante. O pai dele percebeu que ele precisava de aulas para ele melhorar, se aprofundar nas técnicas do desenho e tudo mais. Então contratou um professor particular para o Candinho, o Cândido Portinari. E ele começou a fazer essas aulas com esse professor, mas o pai dele sabia que não era o suficiente para Cândido Portinari. Mas ele ainda não tinha grandes recursos. Ele sabia que para Candinho deslanchar e se tornar realmente um artista, ele precisaria ir para outras cidades maiores, estudar em universidades, em faculdades, se formar realmente um artista. Enquanto isso, a vida foi acontecendo e Cândido Portinari fez algumas coisas. Ele ajudou a pintar a igreja, ele desenhava sozinho em sua casa, até que um dia um familiar deles ia se mudar para o Rio de Janeiro com a sua esposa. Depois do casamento, eles iam se mudar lá para o Rio de Janeiro, a cidade grande onde ficavam as oportunidades para que Cândido Portinari estudasse e se tornasse de fato um artista, né, com formação e tivesse mais oportunidades. O pai de Cândido Portinari pensou, refletiu e o livro conta que foi difícil para ele, mas ele pediu para que esse familiar pudesse levar Cândido Portinari para o Rio de Janeiro, para que ele pudesse desenvolver mais lá e ter um futuro melhor, fazendo aquilo que ele era bom. Cândido Portinari ainda era novo, estava no início da adolescência, e assim aconteceu. Cândido Portinari foi de trem junto com esse familiar dele para o Rio de Janeiro. E no livro ele conta como foi difícil essa separação do Candinho com a família. Inclusive, ele jogava futebol lá com os amigos, né? E ele via, tem uma cena ali que o livro descreve, que ele viu o pessoal jogando, ele ficou triste, e ele falou, poxa, eu nunca mais vou poder jogar com eles. E lógico, antigamente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje de poder ligar por vídeo, conversar, né? Então, por isso que ele falava para sempre, nunca mais, né, vou conseguir jogar. E ele ia ficar longe da família, dos avós, dos irmãos, ele tinha vários irmãos, dos pais mesmo. Então, para ele foi muito difícil, mas a família dele incentivou demais. Eu acho que, agora é uma interpretação minha, eles queriam que ele tivesse um sucesso, né, que ele tivesse uma vida melhor que a deles. E eles viram, principalmente o pai dele, que ele tinha talento, que ele podia fazer algo para sair daquela situação.
Então eles incentivaram muito e assim foi. Ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele começou a estudar, a conhecer outros artistas e aí ele foi se aprimorando. Foi difícil no começo, cidade grande, sem muito dinheiro, né? E por muitos anos ele teve uma vida bem simples assim, mas realmente foi um lugar onde ele teve muitas oportunidades. Quando a gente fala de sucesso, nesse quesito de fama, porque Cândido Portinari é um artista famoso, e não necessariamente eu acho que o sucesso está atrelado à fama, né? Então, vamos colocar aí como ele se tornar conhecido, assim, até mundialmente. Isso eu acho que tem um ponto de sorte, você tá no lugar certo, na hora certa, é para ser, né? Acho que a história era para ser assim, a história dele. Mas eu acho que teve muito incentivo da família, teve um olhar do pai dele para ele, falar, você é bom nisso, é uma oportunidade para você, eu quero que você se desenvolva. Eu acho que isso fez muita diferença. É claro que aqui é um outro contexto, né, gente? Era outra época, muito diferente do que era hoje. Então, não é pra gente falar, olha, então a gente tem que fazer exatamente igual. Lógico que não, mas é uma interpretação e um entendimento, uma reflexão, né? Pra gente ver a importância da família para a vida das crianças que estão inseridas naquela família. Olha para você hoje. Você acha que você tem alguma habilidade ou alguma coisa e que foi incentivada pelas tuas famílias, pelo pessoal que você tinha um vínculo, um contato? E se não teve isso, você acredita que se você tivesse esse incentivo, tua história poderia ser um pouco diferente? É uma reflexão que a gente faz, mas para não se ater ao passado, mas só para entender isso, né? Agora pensa daqui por diante, se a gente pode influenciar positivamente a vida de alguém, principalmente de uma criança, por que não fazer? Aqui é um exemplo real de como isso é importante. Às vezes você vai incentivar que uma pessoa que tem um dom maravilhoso possa se tornar super conhecido. Ou, se não se tornar super conhecido, vai se sentir satisfeito com ele mesmo. E isso, para mim, é sucesso. E se por um acaso você não teve um incentivo de alguém para desenvolver algum ponto forte teu, e agora você já é adulta, menina, você consegue fazer isso agora por você mesmo. Faça o que você gosta, o que você tem vontade, para que você seja feliz. Isso é o mais importante. Eu adorei poder vir aqui compartilhar um pouco sobre essa minha leitura, que eu tô gostando bastante. E eu também espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Cândido Portinari. Eu te espero no próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like se você gostou e compartilhar com os teus amigos. Obrigada por chegar até aqui e até o próximo. Tchau!